Bem, nós estamos de volta com o Argumento e agora vamos conversar com o professor e economista João Cláudio Arroio. Ele acaba de lançar um livro que chama-se Economia Não é Bicho Papão, Fundamentos Técnicos e Experiências Práticas da Economia. Boa noite, professor, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Maura. Grande satisfação voltar aqui ao teu programa. Bem, já facilitando o entendimento, se não é bicho papão, é bicho leão? Não, na verdade, eu nem pensei nessa questão que muita gente tem me encarnado, né? Mas não tem nenhuma conotação. Não tem futebolística. Mas talvez até o viés futebolístico ajudasse algumas explicações, né? Porque, com veja certeza. bem, hoje a gente vê os cursos de economia acabando, ninguém procurando. Hoje, quem é que quer ser economista? Quem sonha em ser economista? É muito difícil, né? Agora, isso é culpa de quem? Dos próprios economistas, o senhor não acha, professor? Eu acho que, em parte, sim, porque acabou se alimentando uma cultura de um discurso extremamente técnico. O tal do economês. O economês, que afastou a compreensão do senso comum das pessoas do dia a dia. E eu acho que a economia, eu defendo isso e explico, que a economia é a ciência do cotidiano. É exatamente a ciência do dia a dia. Você acorda tendo que fazer escolhas de aonde você coloca os seus recursos, a partir do seu tempo, da sua disposição, o que você vai fazer no dia. Essas escolhas, se não são orientadas por critérios racionais, lógicos, podem representar desperdício. Então, esse é o primeiro papel que a economia pode oferecer. Então, por exemplo, eu defendo que a economia ela é fundamental para qualquer profissional, para qualquer pessoa, na sua dimensão técnica, na sua dimensão pessoal, da sua finança pessoal. É um conceito que deveria estar em todos os cursos e hoje talvez não um curso específico. Não, com certeza. Mas existe uma especificidade. Eu acho que cabe as duas coisas. Por exemplo, eu sou professor na UNAM e na Nassau de Direito, de Engenharia, de jornalismo, de administração, contabilidade. Então, veja, a economia ela está presente nas demais funções e profissões, mas existe uma especificidade que exige a formação de um profissional para lidar com a produção de dados econômicos. O que levou a lançar um livro não usando o economês, facilitando o entendimento, que é algo diferente dos economistas. Bom, então agora... A gente, outro dia eu assisti no telejornal uma entrevista do ministro da Fazenda. Ele fala grego, porque ninguém entende nada do que ele fala. Ele faz de propósito, ele fala para os pares dele, uns 5 ou 6 lá, que entendem o que ele falou e pronto, passa batido, o jornal passa para outra matéria, faz de conta que todo mundo entendeu, né? E fica a coisa assim, sabe, tão longe, tão difícil. O que lhe levou a ir na contramão dessa premissa? Para te passar um exemplar autografado aqui com muita honra. Muito obrigado. Você e agradecendo toda a tua disposição aí. E o livro tem um formato apostilado? Ele é uma espécie de almanaque extremamente ilustrado, porque esse livro ele surgiu da sala de aula. Nesse livro aqui tem 15 anos de sala de aula, exatamente experimentando, ensinar economia para não economistas. Então a gente procurou ilustrar, facilitar o texto, tornar o texto objetivo, com experiências práticas, jogos, né, diagramas, ilustrações, e ainda criamos mais um mecanismo. Porque na sala de aula os alunos começaram a gravar a aula. Aí me estimularam e a gente criou uma página no Facebook. Começou assim há 3 anos atrás. Economia não é bicho papão. No Facebook. Quem quiser é só botar no Facebook Economia no bicho papão que vai cair lá. E eu gravei muitas aulas, com os alunos gravando, né? Aí a partir daí que eu comecei a ver que era preciso ter uma ferramenta já em papel, para ele poder exercitar. E o livro, além de intuitivo, ele também é interativo, porque muitas vezes eu provoco aí no livro. Entendeu? Não entendeu? Mande a sua questão para o professor Arroio, pelo e-mail, e aí a gente vai poder interagir. A minha sorte é que a TV UNAMA também pegou esse projeto e melhorou a produção das aulas. Então, agora, quem entrar no Facebook, lá no Economia no é Bicho Tem Papão, uma produção. vai ver um vídeo mais bem produzido. O que fazer, por exemplo, para o renascimento desses cursos de economia? Olha, eu acho Hoje, no Pará, só a Universidade Federal do Pará está oferecendo. É verdade. Que é pública. E com baixa procura. É subsidiada.
É verdade. Sem demanda. E com baixa procura ainda. Toda a iniciativa privada deixou de oferecer o curso porque realmente não tem demanda. Exatamente. Como reviver essa questão? E uma coisa, aqui e ali você começa a ver que pessoas que procuram profissionais nessa área estão procurando fora do Estado. Agora, professor, para que eu vou procurar um economista? Para resolver que problema? Para você entender coisas que no dia a dia estão invisíveis, que você só consegue enxergar, por exemplo, inflação. Né? Você só enxerga se tiver uma contabilidade do nível geral dos preços para me dizer esse movimento de inflação. Agora, o que a gente percebe nesse rebaixamento do entendimento geral, inclusive entre jornalistas e profissionais em geral? Né? Por exemplo, tem uma noção de que a inflação é sempre ruim. Em economia, não tem a possibilidade de você dar o veredito sobre a conjuntura. Sempre, não existe sempre e não existe com nunca. Um único indicador. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito histórico e muito forte. A crise de 29, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos enfrentou uma crise de 29 que quem quiser colocar no Google, crise de 29, vai ver foto de fila do americano para comer uma sopa por dia, financiado pelo Estado público. Né? Então, como é que saiu da crise? O governo abrindo frente de trabalho, investindo dinheiro público para produzir emprego, para com o emprego gerar renda, gerar consumo e estimular a produção das indústrias. Agora, isso criou um déficit público enorme, criou inflação, mas foi assim que saiu da crise. Então, eu conto isso para meus alunos para quebrar essa ideia do simplismo. A vida não é simples. É um discurso meio... que não é totalmente correto você tentar passar a ideia de que a vida é uma coisa simples. Não, não é. E a economia tenta tornar essa complexidade inteligível, compreensível. Porque o que é complexo é compreensível. A única coisa que você não consegue compreender é a ignorância. Quando você ignora a fonte daquela realidade, aí você entra em crise e muitas vezes procura saídas esotéricas. Né? Eu costumo também falar em sala de aula dizendo o seguinte, que hoje as pessoas procuram as igrejas, por exemplo, não para espiar as suas falhas espirituais, não, mas vai para a igreja para pedir a segunda casa, o segundo carro, para pedir coisas materiais. Exatamente porque não domina fundamentos técnicos do dia a dia básicos, que poderia orientar muito melhor a cada um gerir a sua finança pessoal. Pois é, professor, mas não dominam porque aqueles que dominam não querem que a grande população domine. Aí ficam repetindo. Ainda hoje, a grande mídia coloca, aumentou a taxa Selic, tchau e bênção. Não explica o processo do cálculo. O que é? Para quê? Perfeitamente. O que é que isso vai me tocar se aumentou a taxa Selic? Perfeitamente. Exatamente. Então, spread bancário. Exatamente. Excesso de dinheiro em circulação. O que a gente... Com certeza, com certeza. E nem adianta eu te explicar agora aqui essas coisas, porque, na verdade, precisa de fundamentos. E fundamentos que são simples. Porque a compreensão da economia é como se fosse uma escadinha, que você vai de degrau em degrau. Então, esse livro, ele vai te dar os primeiros degraus. E se você quiser, então, avançar, você pode ir com pernas próprias para frente. Então, essa que é a ideia do livro, é pegar esse gosto, porque a partir do momento que o cidadão começa a entender como é que funciona a sociedade, como é que ele pode aperfeiçoar a gestão dos seus próprios recursos, ele começa a ganhar um gosto sobre esse tipo de conhecimento. E isso aperfeiçoa. Eu tenho experimentado isso em sala de aula também. Eu tenho sido procurado por alunos que querem aprender melhor a fazer gestão da sua finança pessoal, de um pequeno empreendimento, até de aplicações. Quando se fala em economia, pensa-se logo em economizar. Pois é. Segurar o dinheiro. Se segurar o dinheiro, ele não roda e não gera nada. Pois exatamente isso que eu explico. No senso comum, quando se fala fazer economia, se associa a ideia de poupar. Poupar não é exatamente fazer economia. Se fizer parte de uma estratégia, porque você faz economia não é quando você não gasta. Você faz economia quando você gasta. Exatamente. E gasta corretamente para que aquele gasto retorne com algo a mais. E vire investimento. Isso. Exatamente. Então, fazer economia é exatamente na hora que você gasta. E se você gasta não só como despesa, mas também como, e principalmente, investimento.
Então, são coisas simples que vai poder abrir a cabeça de muita gente, inclusive para escolher sua profissão. Professor, qual é o público-alvo que o senhor imagina que vá degustar, que vá consumir esse livro? Olha, nós estamos trabalhando na perspectiva de jovens, né, principalmente, e inclusive, não só os universitários, mas jovens que estão hoje no ensino médio. Outras nações têm aberto e enfatizado o ensino da economia exatamente nos Estados Unidos, é o high school, né? Aqui é o ensino médio, né? Então, outras nações têm enfatizado o ensino da economia para preparar cidadãos ativos, cidadãos competentes e cidadãos que têm maturidade para enxergar o funcionamento da sociedade, inclusive na política, e tomar posição com consciência. Então, é isso que a gente está precisando. Nós estamos assistindo aqui no Brasil, por exemplo, um grande debate sobre o trabalho. Ora, se ele tiver lido o nosso produto aqui, ele vai ver que isso tem uma coisa muito séria. Só tem uma coisa, Mauro, que gera riqueza: trabalho humano. Ora, se o trabalho é a única coisa que gera riqueza, por que tem rico e por que tem pobre? Por que tem essa distribuição desigual numa sociedade brasileira com um potencial gigantesco? Então é preciso entender alguns mecanismos que, olha, eu sinto falta em empresários. Nós temos empresários Nós que têm estamos agora no momento em que a fundamento. mídia está bombardeando reforma trabalhista, reforma da Previdência e assim por diante, e que ninguém está entendendo nada, professor. É verdade. Estão repetindo, decoram um textozinho aqui, outro ali. Eu vi um meme no Facebook muito legal, que diz assim: se você não está confuso, você não entendeu nada. Porque está uma confusão muito grande. É verdade, porque até a explicação é difícil, falta a boa vontade de falar para que as pessoas entendam, né? Parece que é mais bonito falar rebuscado ou falar o economês. Exatamente. Sem se preocupar se aquilo é decodificado pelo público ou não. Mas é muito importante a ideia de recurso. Qualquer um entende o seguinte: o recurso é o meu trabalho. Tanto que quando você acorda, você levanta e você começa a pensar: o que eu vou fazer? Né? Aonde eu vou colocar o meu trabalho? Onde eu vou colocar o meu tempo? Essa decisão é uma decisão fundamental. E ela é reflexo do que se decide sobre qualquer recurso de uma nação. Então, se você dominar os critérios... Aí é um planejamento econômico. Exatamente. Se você dominar os critérios de por que faz isso, aí você começa a racionalizar e começa a tomar posições com base numa lógica. Eu acredito numa coisa, Mauro, que o Gandhi falou. Ele disse: olha, o problema da humanidade não está entre o bem e o mal. O problema da humanidade está entre a ignorância e o conhecimento. Então, se a gente difunde o conhecimento, a gente vai ter um debate num nível muito mais acima do que esse que a gente está assistindo, que é um debate dos ódios hoje em dia. Então, eu acho que essa contribuição, ela é o apelo para as pessoas entenderem e racionalizarem um pouco as suas decisões, as suas posições, para que todos ganhem, porque é possível todos ganharem. Professor, o senhor está no magistério já há bastante tempo, há 15 anos? Há 20 anos. Há 20 15 anos. Com economia. 15 com economia. O senhor não acha que deu uma queda substancial do nível do alunado nos últimos anos? Em nível de leitura, em nível de interesse, em nível de participação? Eu acho que tem dois elementos aí para considerar. Um, eu acho que de fato há uma sobrecarga de conteúdos no ensino fundamental e médio, né, que faz com que os conteúdos mais importantes passem despercebidos e não sejam trabalhados na linguagem do jovem. Então, ele chega sabendo um pouquinho de cada coisa e nada de muito pouco. E a sala de aula é um castigo, então cria emocionalmente já uma reação, focado na prova e não no aprendizado, né? Então, essa distorção faz com que, de fato, muitos alunos cheguem até o ensino superior com deficiências importantes. Mas a disposição nossa é sempre trabalhar e fazer com que essa deficiência seja superada. Professor, onde se encontra para comprar o seu livro? Olha, eu fiz uma parceria com a Associação de Bancas de Revista. Já está em 10 bancas de revista, porque na medida que as bancas vão solicitando. Então, pode encontrar na banca do Alvino, na Praça da República, na banca que fica em frente da UNAMA, na banca que fica em frente do Colégio Moderno. E ele tem preço de livro ou de apostila? Não, é preço de apostila. Olha, eu quero dizer o seguinte: esse livro foi feito com recursos próprios. Tá? É uma honra, mas também é uma luta de incentivar que as instituições abram linhas editoriais. E é um investimento, professor? É um investimento. É investimento. Né? E uma vocação. Né?
Eu estou muito feliz pelo trabalho realizado, independente do retorno você sabe financeiro. que lançando um livro nunca vai ficar em um só, né? Há necessidade da complementação. E já estamos recebendo contribuições. A ideia é fazer a segunda edição interativa, né? Pegando a contribuição de aluno, de colega. A ideia é essa mesmo, é fazer uma coisa inovadora. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelo exemplar do livro. Vou me dedicar com cuidado, porque realmente muita coisa hoje a gente sobra. E sobra por culpa dos economistas que deixaram o economês prevalecer. Verdade, né? verdade. Para ficar como uma reserva de mercado entre eles. Verdade. Tem algumas categorias que fazem isso. Mas é bobagem. Os marqueteiros fazem isso mas também, é bobagem, porque quanto mais as pessoas comuns dominarem um tema, mais esse tema ganha valor. Sim. E, Mauro, lê o livro, porque você vai ver que nesse livro a economia não é bicho-papão. Ok, muito obrigado, professor. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima semana, no mesmo horário. Tchau.